Num trabalho do final do ano 2020, que foi feito com 600 CEOs, relativamente às suas preocupações, como manter motivados os trabalhadores em tempo de pandemia, eles referiram, e vou fazer aqui uma tradução literal, perdoa-me se não é correto, mas aí peço que me corrija, que haveria 4 fatores motivadores. Um seria a aquisição de bens intangíveis, assim uma tradução um pouco literal, a criação de ligações, outro seria a criação de ligações entre grupos e indivíduos, outro fator seria a compreensão, a satisfação da curiosidade das pessoas e ajudar as pessoas a compreender o que as rodeia e a integração numa estrutura. E por último, referia-se à questão da defesa contra ameaças externas e a promoção de uma justiça dentro da organização. Quanto a estes 4 fatores, dirá ou concordará que são contextos essenciais, no fundo, a ajudar à construção de um ambiente laboral, profissional, que seja preventor do burnout e, no fundo, também construir uma sociedade mais justa em que os fatores de stress que conduzem ao burnout possam começar a ser erradicados. O que é que acha sobre este estudo e sobre estas conclusões? Em primeiro lugar, é um estudo muito interessante pelo facto de ser focado em CEOs. E a construção de um local de trabalho saudável precisa também de partir de cima e ter a colaboração de quem está a gerir a organização. Este é um aspecto que eu acho que é muito interessante, trazer a posição dos CEOs, que até podem estar um pouco mais afastados pela própria natureza inerente das funções dos trabalhadores, mas que, para criarmos um ambiente de trabalho saudável, precisamos que a liderança intermédia e de topo esteja efetivamente envolvida na construção desse ambiente de trabalho saudável. Por muito que eu tente implementar alguma coisa numa organização, se quem está para cima não apoiar o que está a ser implementado, se não liderar pelo exemplo, certamente as minhas intervenções vão ter um curto efeito e são ali momentâneas, não a longo prazo. Relativamente aos 4 fatores, está alinhado com o que nós estávamos a falar na questão anterior, a aquisição de bens intangíveis. O dinheiro é uma parte, o ter um bom carro ou uma boa casa é uma parte, há tudo o resto da experiência, que se liga depois àquilo que é a criação de ligações sociais. O indivíduo, para ter bem-estar, precisa de estar integrado socialmente, precisa ter tempo de interação. Sónia, deixe-me só perguntar-lhe uma coisa. Não se esqueça do que ia dizer a seguir, mas como estamos aqui numa conversa, e perdoe-me, a questão que eu queria colocar então é: como é que se criam laços sociais quando as pessoas estão tão fechadas no virtual? Essa é que é a grande questão. João, nós não podemos estar fechados no virtual muito mais tempo, nem muito tempo. Por isso é que o regime de híbrido pode ser a solução que estávamos a falar há pouco. Nós não podemos estar isolados. O ser humano é um ser social. Nós precisamos socializar com os outros. E a pessoa, para se sentir realizada, essa realização não se obtém sozinho, de forma isolada. Ela obtém-se naquilo que é a interação com os outros. O mantermos fechados dias e dias e dias e dias seguidos vai resultar muito provavelmente em situações de grande desgaste. Tenho trabalhadores que referem, olha, os dias em que vou ao trabalho gasto mais tempo em viagens, é maior a agitação, mas ao final do dia parece que estou com mais energia do que quando estou o dia inteiro em teletrabalho sozinho muitos dias seguidos. Porque é essa energia, é essa ligação social que nós precisamos. Precisamos de rir, precisamos dar uma gargalhada, dizer um disparate no meio do trabalho, faz parte, precisamos disso efetivamente. E por isso é que continuar a 100% no teletrabalho cada vez mais vem colocar como é que é a balança disto, não é? E o híbrido surgiu aqui como uma potencial resposta a isto. Mas precisamos de ligações, não podemos estar fechados em casa sempre, porque nós estamos aqui a conversar, João, é verdade. Mas se nós todo o nosso dia for permanentemente, os nossos dias de trabalho, todos, e não só de trabalho, mas depois também o fim de semana, porque não interagimos com ninguém, a longo prazo vamos ficar exaustos. Claro. Nós precisamos, por isso é que
estar com os outros vai nos dar energia, e até tive mais, mas no fim sinto mais realizado no final do dia, eu estou com mais energia hoje porque estive com outras pessoas, e isto há pessoas que começam a sentir isto agora no retorno ao trabalho, no regime híbrido, precisam dessa energia de estar com os outros para depois ter os outros dias no formato à distância. Mas a Sónia ia falar dos outros fatores que eu referi há pouco, e já agora gostava de ouvir falar sobre eles. João, olha, bem, os 4 fatores estão muito ligados ao que eu estava a dizer, àquilo que nós estávamos a falar antes, que é, para além daquilo que é material, e conseguirmos a realização, a felicidade, o bem-estar, para além daquilo que é a conta e o recibo de vencimento, ao melhor carro, à melhor casa, criação e ligação entre pessoas, com os outros, com grupos, é um indivíduo social, exatamente isto que nós estávamos a conversar, eu quero manter o meu trabalho, mas quero ter tempo para estar com as pessoas que eu quero, que eu gosto. E aqui levanta outra questão, que eu faço aqui um parênteses. E isso vê, nós vemos muitas vezes num restaurante ou nas férias momentos em que as famílias estão todas agarradas ao telemóvel. O estarmos todos sentados à mesma mesa agarrados ao telemóvel não é sinónimo de criar vínculos e ligações. Não é. Ou os amigos saírem todos, beber um copo e estarem todos agarrados ao telemóvel. E eu acho que é miserável que tenham que ser um café, dizer, tenho que meter aqui o telemóvel no cesto para interagirem uns com os outros. Sim. Eu acho que isto é miserável. É miserável claro ser necessário que alguém nos diga, metam aqui o telemóvel todos para poder interagir e criar ligações. Mas não acha que isso acaba por ser uma defesa das pessoas porque já não sabem estar em sociedade, eu acho que o telemóvel funciona como uma defesa, eu acho, não é? Como um escape, eu quero sair do sítio onde estou porque não estou confortável e por isso tenho um telemóvel e olho para ele. Olha, João, eu que sou mãe, um fator é a interação entre, agora fugindo do contexto de trabalho, mas acho que exemplifica bem, uma interação entre pais e filhos, que já não sabem brincar juntos. Portanto, estamos todos agarrados ao telemóvel. Porque já não conseguem conversar. Portanto, claramente é um escape. Isto acontece na relação pais-filhos como acontece entre amigos. Perdeu-se o dom do contacto. E não é da pandemia, atenção. Não é da pandemia. Isto é pré-pandemia. Pré-pandemia. Compreensão, curiosidade. É o desenvolvimento. Eu quero saber coisas. Eu quero desenvolver-me. E o indivíduo quer desenvolver-se não só no que se refere ao trabalho, mas nas suas curiosidades. Eu quero saber sobre outros temas. Faz todo o sentido. Defesa contra ameaças externas e justiça. O tema da justiça nas organizações é um tema extremamente sensível e é um dos principais preditores para um conjunto de outcomes, quer ao nível da saúde do trabalhador, quer até da intenção de permanecer naquele local de trabalho. A justiça é um elemento essencial, a percepção de justiça num contexto laboral é um elemento essencial para a pessoa sentir-se bem e querer ou não permanecer naquele local de trabalho, ou à primeira oportunidade de sair. Portanto, acho que esse estudo é extremamente relevante porque traz a perspectiva dos CEOs e porque traz 4 fatores que estão ligados a tudo isto que nós temos estado a falar, e até esta nova visão atual que parece vir a emergir nas novas gerações, que vamos ver se não vão ser castradas ao longo do tempo também, e se as próprias novas gerações no contexto de trabalho não serão castradas e não voltarão a perder alguns dos valores que parece que se está a tentar nutrir na sociedade. Claro. Isso tem também a ver com uma tendência que se tem verificado, no fundo, que alguma parte da classe tem vindo a ser funcionalizada e tem fugido para as empresas e outras estruturas que proporcionem uma segurança diferente do que a profissão liberal proporciona. E isso leva-nos outra vez ao tema de o advogado, face ao que disse, terá mais fatores de stress por ser uma profissão liberal e que conduzirão a um burnout do que alguém que tenha uma segurança laboral, do que em confronto com a segurança, entre aspas, ou com a insegurança da profissão liberal, mas também tem a ver com o facto de, por exemplo, ao contrário do que se passa nas sociedades de advogados,
Os advogados em prática individual têm claramente alguns fatores que são para além dos que se verificam nos escritórios e nas sociedades, nos escritórios em que há mais pessoas, que podem propiciar esse stress adicional condutor ao burnout, que tem a ver com, no fundo, haverá tendencialmente um maior isolamento e haverá também a ausência das tais estruturas de suporte que, no fundo, também conduzirão a que estes profissionais em prática individual tenham maior apetência, digamos, e aqui entre aspas, para chegar a situações de burnout, não acha? Acho perfeitamente, João. Eu estava aqui agora, enquanto estava a falar, estava a ouvi-lo, estava a tentar pensar na investigação existente e devo dizer-lhe que a investigação existente é muito pouco consistente ao nível daquilo que são as diferenças ou as exigências acrescidas dos profissionais liberais. Mas intuitivamente, pensando naquilo que são as situações de stress, conseguimos extrapolar que efetivamente, para além daquelas que já são as pressões associadas ao desempenho da função, aos prazos, àquilo que é a própria natureza da função, e cresce este fator de insegurança, o isolamento, a falta de reuniões, de tirar dúvidas, vamos assim dizer, de confrontar, de conversar sobre as situações, supervisão de pares que pode estar presente e que faz todo sentido. Não vi isto ainda espelhado em termos de investigação, João. Não, pelo menos de repente... O que é pena, porque... Mas não vi isto espelhado em termos de investigação, muito sinceramente, nem a nível nacional, nem a nível internacional das minhas leituras, mas o que me está a retratar faz todo o sentido, que é aquilo que já existe inerente à função e é aquilo que existe e que acumula inerente à condição que tem. Portanto, um trabalho de investigação e sistematização muito interessante. Portanto, estou a responder de forma intuitiva por aquilo que me está a descrever, mas que faz todo o sentido, sem dúvida, porque o burnout resulta de um acumular. E se por um lado nós estamos preparados quando vamos para uma profissão para algumas das exigências inerentes à função, à profissão, algumas, porque quando entramos não temos consciência de todas, mas já estamos preparados para algumas delas, os fatores associados à condição, aqui por exemplo a questão de ser liberal, à incerteza, à instabilidade, à insegurança, nós podemos não estar tão preparados para ela. E, portanto, juntando isto, podemos ter um boom. Eu acho que, até pelo que disse, se calhar era uma boa ideia o Conselho Regional e o ISCS fazerem um estudo, pelo menos nos advogados aqui em Lisboa, para perceber essa situação, e é fácil de fazer, mas isso podemos... Muito boa ideia, João. Temos que falar. Eu penso que sim, boa ideia. E agora, eu acho que isso tem a ver com a outra pergunta que eu tenho aqui para lhe fazer, que é, na sua opinião, o que é que a Ordem dos Advogados, o que é que eu, enquanto dirigente da Ordem dos Advogados, devo fazer para apoiar a classe nesta temática específica do burnout? Uma pergunta desafiante, João. É uma pergunta desafiante, mas importante. Obviamente que precisaria de conhecer um bocadinho melhor quer o contexto da classe, quer o contexto da própria ordem, não é? Aqui da região de Lisboa. Mas parece-me que as ordens, de uma forma transversal, têm um papel muito importante no apoio aos seus elementos, aos seus profissionais. Por um lado, dando a conhecer a profissão de uma forma mais clara à sociedade, até para ajudar a colmatar algumas exigências, pelo aspecto que me estava a dizer há pouco. As pessoas perceberem quando é que devem recorrer ao profissional. Acontece mesmo aos psicólogos e, portanto, fazendo a liberdade de fazer o paralelismo. As questões de insegurança até profissional, financeira, decorre em grande parte também do desconhecimento que há sobre a profissão. Não podíamos expandir esta carteira de clientes, o mercado dos profissionais. Eu acho que esse é um papel muito importante, dar a conhecer à sociedade, as ordens têm o papel de dar a conhecer à sociedade as várias abrangências daquela profissão, de forma a abrir o mercado que o indivíduo sozinho não consegue fazer.
mas que uma ordem consegue de forma, porque tem recursos, tem dimensão para isso, dar a conhecer e abrir aquilo que é o mercado dos profissionais. Portanto, isto de uma forma mais geral. Por outro lado, as ordens têm também um papel muito importante de poder facultar estruturas que ou as empresas, sociedades, etc., não dão, ou que um profissional liberal não tem, de apoio ao próprio profissional. Fornecer estruturas em termos próprias ou em parcerias de apoio, ou seja, um advogado que até queira pedir ajuda para estes temas, que precise de ajuda efetivamente, não é só uma questão preventiva, sente que já tem estes sintomas, onde é que ele vai? Como é que ele recorre? Até que ponto é que não passa também pela ordem, ou pelas ordens, poderem fornecer algumas estruturas, algumas alavancas para que os seus profissionais saibam onde procurar ajuda. Porque uma das grandes situações é a pessoa não sabe onde ir. Então e agora o que é que eu faço? Será que é um profissional com qualidade? Será que não é? É criar essas estruturas. Outro ponto, contribuir para a desmistificação da situação. Eu acho que o exemplo é, por exemplo, a nossa conversa que estamos a ter hoje, como outras que podem ser feitas, que é desmistificar que é errado procurar um profissional de ajuda, de acompanhamento, não é de ajuda, de acompanhamento, um terapeuta. O terapeuta não tem necessariamente que ser só por uma questão de doença, não é? E, portanto, também fazer ações que possam desmistificar junto da classe, do grupo dos profissionais, que há alguma coisa errado em procurar alguém com quem conversar ou trabalhar. Acho que é outro aspecto bastante importante. Dar formação, contribuir para a sensibilização, não por via apenas da desmistificação, mas também da própria formação aos profissionais. A sensibilização, a consciência, dar aos profissionais a possibilidade de terem consciência daquilo que podem sentir ou que podem não sentir. Promover programas ao nível da saúde e bem-estar. Ser a ordem um agente ativo da promoção de programas de coaching, por exemplo, de coaching profissional, de coaching de vida, de coaching de saúde. Programas de mindfulness, por exemplo, de relaxamento. Promover ações e momentos de aprendizagem de como é que existem técnicas de relaxamento que nós, aprendendo, podemos utilizar no nosso dia-a-dia para descomprimir, para gerir o stress diário, para não chegar a desenvolver burnout. Então, até que ponto é que as ordens também não podem ter um papel ativo de ser o veículo que faz a ligação entre estas técnicas, estas ferramentas e os profissionais, porque eles no seu dia-a-dia da agitação, da correria, não têm tempo de ir procurar estas ferramentas. Então, por que não a ordem também ser um veículo? E a sistematização através dos estudos, do levantamento das próprias necessidades, os estudos de investigação podem também ser uma fonte importante a partir da ordem para conhecer o que se passa com a classe e a partir daí perceber também quais são as necessidades a este nível. E não é só estar em burnout que é importante, o risco de burnout é importante, ou seja, quando nós fazemos um estudo epidemiológico numa classe sobre burnout, eu não tenho que olhar só para a percentagem de prevalência de burnout, eu tenho que olhar para a percentagem associada de pessoas que estão em risco de burnout. O que é que acontece em grande parte dos estudos de burnout? E, portanto, aqueles 25%, até não sei como é que o estudo todo foi recolhido, podem ter estado subestimados. Quando eu faço um estudo num grupo, eu envio o questionário, por exemplo, para aqueles que estão a trabalhar. Então, isto é aquilo que nós, colegas de epidemiologia, chamam o enviesamento do trabalhador saudável, que é, eu envio para aqueles que estão a trabalhar, que estão funcionais para ainda estar a trabalhar. Portanto, então aqueles que estão de baixa não respondem ao questionário. E esses, efetivamente, é que estarão em situações mais graves de saúde mental, porque já estão de baixa, já não conseguem sequer manter o funcionamento. Portanto, muitos dos estudos que nós vemos têm este enviesamento do trabalhador saudável, que é recolhido junto de pessoas que ainda estão a trabalhar. Se está a trabalhar, não serão os casos efetivos de doença. Os mais graves, claro. Os mais graves que já estarão de baixa, por exemplo. Então, e considerando que estamos num período que diria é o período em que mais gente irá de férias, quais é que são as estratégias que
podemos adotar para promover bem-estar e tentar prevenir a ocorrência de uma situação de burnout? Este é um momento muito importante para aquilo que é a recuperação psicológica. O ser humano precisa de recuperar, ou seja, precisa de ter tempos em que não trabalha, em que não pensa no trabalho. E que se chama o Psychological Recovery, a recuperação psicológica. Nós deveríamos fazê-la nos chorões, no fim de semana, mas o que nós vimos assistindo ao longo do tempo é que os chorões e os fins de semana começam a ser cada vez mais preenchidos com trabalho. Então as férias são um momento muito importante para a recuperação psicológica. E é importante que se aproveite este momento para efetivamente recuperar energias. E o que é que implica esta recuperação psicológica? Implica que o indivíduo não tenha necessariamente que nas férias ficar sentado no sofá sem fazer nada. A recuperação psicológica implica que nós possamos investir em atividades, iniciativas que permitam. E agora até vou aqui buscar a minha cábula, que eu tenho aqui sempre perto de mim para eu própria me lembrar. Um post-it que tenho no meu computador. Eu preciso ter momentos de relaxamento. Fazer atividades que me permitam relaxar. E podem ser muito. Não há receitas. Eu acho que isto é muito importante. Não há receitas. Para mim pode ser uma coisa, para o João pode ser outra coisa. Fazer tarefas que me permitam ter prazer. Eu preciso de me afastar. Eu preciso de me afastar do trabalho. Eu preciso, efetivamente, às vezes, esconder o computador. Esconder na gaveta. Me afastar física e psicologicamente das atividades de trabalho. Eu preciso fazer tarefas que me desafiem. Eu acho que o desafio é muito importante. Nós precisamos de desafios. Pode ser estar a fazer um quebra-cabeças, pode ser fazer um puzzle, como ter que subir um monte, que é um desafio que me dê estimulação. E preciso ter tarefas que eu consiga controlar. Nós, no nosso dia-a-dia, muitas vezes não temos controle sobre aquilo que fazemos. Porque é o exterior. São as pressões exteriores que vêm. Por isso é que o CEO dizia que era a defesa contra as pressões exteriores. Eu preciso para recuperar, investir em situações que eu tenha controle sobre elas. E depois há pequenas estratégias que eu acho que são muito importantes. Definir dias para visitar o e-mail. Eu não posso pedir a um advogado ou qualquer profissional que esteja 1, 2, 3, 4 semanas, seja o que for, sem ir espreitar o e-mail, porque seria a ser irrealista. Isto não ia acontecer, só ia causar mais pressão à pessoa. Não vai ver o e-mail agora. Não, vamos criar regras. Em que momentos é que eu vou ver o e-mail? E não constantemente. Tirar o e-mail do telemóvel. Desligar o WhatsApp do trabalho, do telemóvel. Eu estou muito feliz na vida na praia, com a minha família. Vejam o WhatsApp. É um problema no projeto tal. Acabou-se a minha recuperação. Porque eu, em vez de estar com a família, posso estar lá fisicamente, mas o meu pensamento já está no projeto tal em que houve tal problema. Desligar os WhatsApps. Deixar aquelas mensagens automáticas do e-mail de estou ausente neste período para assuntos contacto-na. Para evitar aqueles telefonemas constantes e dizer mas eu estou de férias, mas pronto, está bem, então diz lá. São aspectos que podem ser feitos. Antes de ir até de férias, pensar, ok, o que é prioritário e como é que eu vou distribuir? E nós temos dificuldade em distribuir as tarefas e delegar noutros. Se eu quero ir de férias para recuperar, eu preciso de, ok, o que é há para fazer e o que é que eu vou deixar a cada um que cá está. Delegar, porque o trabalho não vai parar. Nós temos dificuldade em fazer isto. Porquê? Porque temos sempre a necessidade de controle. Por isso é que uma das tarefas que eu tenho aqui no meu post-it é controlar. Fazer uma atividade que eu consiga controlar o meu dia durante as férias. Porque eu durante o dia não consigo, mas estou sempre a tentar conseguir constantemente. Por isso é que não delego. É importante também que eu vejo algumas pessoas que dizem assim, durante as férias vou fazer isto. Calma. Mas vais fazer isso tudo durante as férias. Tu durante as férias vais colocar sobre ti. João, não vai fazer isto tudo durante as férias. Olha a pressão que estás a colocar em ti. Tens que ir visitar um museu não sei o quê. Tens que recuperar numa semana ou 2 ou 3 tudo aquilo que não fizeste durante o ano inteiro com a família. João, isto é uma pressão enorme sobre a pessoa. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a continuar a pressão do dia-a-dia. Estamos só a transferir é o foco. Quem é que nos está a fazer essa pressão? Se é o trabalho
ou se é a lista interminável de coisas que nós fizemos com a família e que queremos fazer check no final das férias. Recuperar é fazer coisas que me dão desafio, controle, mas não é encher uma lista de supermercado de coisas que só me estão a causar mais pressão. E se eu não conseguir ir àquela cidade para visitar e ver o museu XYZ, vou ficar super pressionada e a sentir-me mal. Isto não é uma boa estratégia de recuperação durante as férias, de todo. Além disso, é importante também pensarmos no regresso. O regresso das férias é um momento importante para aquilo que vai ser o resto do ano. O próximo momento de férias. E também há aqui algumas estratégias que nós podemos pensar. Por exemplo, uma das coisas que podemos fazer é não regressar das férias na véspera de trabalhar. Dar aqui um bocadinho mais de timing. Porque senão o que é que vai acontecer? Lá vem a pressão. Agora tenho que pensar em arrumar as malas, arrumar os miúdos, preparar as lancheiras para o próximo dia no colégio. Não. As férias devem ser feitas, não é estar sentado no sofá, volto a reforçar, porque senão o que é que acontece? No final acham, fiquei aqui 3 semanas sentado no sofá sem fazer nada. Mas é dar tempo, aquilo que nós não temos no dia-a-dia profissional, quando não estamos de férias. Uma estratégia que nem sempre é possível, mas pode ser interessante, é regressar das férias a meio da semana. Porquê? Porque o regresso começa a entrar na rotina e a seguir tenho a pausa do fim de semana. E isto pode ser um fator que me ajude a retomar a rotina. Quando é possível, é uma boa estratégia. Outra estratégia muito importante é não querer fazer num dia aquilo que tinha que ter sido feito em 3 semanas de férias. Que é quando se regressa ao escritório, queremos fazer naquele primeiro e segundo dia tudo. Não. O que é efetivamente necessário e prioritário fazer? Porque o ser humano tem uma grande dificuldade de priorizar. Porque como eu quero ter controle sobre tudo o que se está a passar, eu quero fazer tudo. E o que é que vai acontecer? Não vou fazer nada e vou ficar cansada logo nos primeiros 2 ou 3 dias de trabalho. Portanto, tudo aquilo que eu recuperei durante os dias de férias foram perdidos em 2 ou 3 dias de trabalho. São alguns exemplos, João. Eu podia continuar aqui a falar imenso, mas também não quero estar a ser chata. Eu então dou por concluída esta nossa conversa. Chegamos agora ao fim de uma conversa útil e muito interessante com Sónia Gonçalves sobre burnout. Espero que tenha sido útil para todos os que nos ouviram e voltaremos numa próxima oportunidade, sendo que agora vamos fazer uma interrupção durante o mês de agosto. Voltaremos em setembro com novos temas, com multidisciplinaridade, com temas ligados ao direito. Estejam atentos ao nosso podcast. Até breve e boas férias para quem vai de férias. Até uma próxima.